Eu estava a ouvir a senhora Secretária de Estado, depois de ter ouvido atentamente quer o Presidente Executivo desta Casa, quer o Sr. Presidente da Câmara Municipal, e pensava para comigo mesmo como este exemplo é um exemplo que desmente algumas ideias feitas que correram na sociedade portuguesa uns anos atrás. Uma ideia feita era de que, em matéria de indústria, como noutras atividades económicas, não havia linhagens locais, tradições locais fortes. Há tradições locais fortes. Este município é um exemplo. Estas gentes são um exemplo. Não quer dizer que não haja outros pontos do país nos quais a inovação, a juventude, diferentes ideias não tenham criado polos inesperados. Mas aqui, havendo muito de inesperado, há raízes, há uma tradição. E essa tradição conta, essa tradição vale. Não é fruto do acaso. Mostra a capacidade de trabalho, a inteligência, a dedicação, o desejo de formação das gentes desta terra. E também o muito que, ao longo dos tempos, foram dando ao país em termos de criação, de crescimento económico e de emprego. Não é fruto do acaso. É fruto do mérito acumulado de sucessivas gerações. Uma outra ideia feita é a ideia de que o país chegaria a um momento em que inevitavelmente os serviços viriam a substituir a importância da indústria. Isso foi pensado para várias economias e foi um erro em algumas economias da Europa. A Europa aceitou facilmente a ideia da deslocalização de indústrias para outras paragens. E está agora a tentar recuperar, em alguns casos, aquilo que perdeu. Erro. A indústria tem um papel essencial. Um papel que demorou algum tempo a entender e só alguns pioneiros compreenderam na transição do século XIX para o século XX, no início do século XX, com a linha de rumo a certa altura, já em pleno século XX e depois no final do século XX. A indústria tem um papel fundamental na economia portuguesa. Uma terceira ideia feita, errada, é de que a indústria metalomecânica iria perder o seu peso em termos de criação de produto e de exportações. Não direi que estava condenada, mas ia perder a sua importância relativa. Havia novas vagas, novas ondas. Errado. Nas nossas exportações, o peso deste setor industrial é forte, é fortíssimo e tem condições para continuar a crescer. Mérito de empresários e trabalhadores, mas também mérito da inventiva nacional. E aqui uma quarta ideia errada. A ideia de que, porque o país está a envelhecer, isso significaria a dificuldade em ter capacidade de inovar cientificamente, inovar tecnologicamente, fazer a ponte entre os centros de conhecimento e as empresas. Errado. Fomos capazes de fazer essa ponte. Juntar a excelência na pesquisa, na investigação, ao desenvolvimento, à realidade empresarial. De quando em vez, é certo, ainda há pouco ali eu ouvi, surge um reparo. Mas as universidades, os politécnicos,
os centros de pesquisa, de investigação, não têm tantos teóricos que ganhariam em conhecer a realidade? A minha resposta é a seguinte: mas têm muitos conhecedores que também têm contacto com a realidade. E esse contacto aumentou ao longo dos anos. É uma exigência para o futuro. Mas existe. Há que estimulá-lo, há que multiplicá-lo, há que potenciá-lo. Outra ideia feita ao longo do tempo, a ideia de que nós, que somos criativos, inovadores, não seremos tão criativos no design industrial quanto outros. Não é verdade. Errado. Somos dos mais criativos em termos de design industrial no mundo. Não é na Europa, é no mundo. E temos provado isso. E temos mostrado isso. É uma ideia feita errada e ultrapassada pelos tempos. Uma outra ideia ainda de que a excelência e a qualidade não são necessariamente acompanhados de idêntica excelência e qualidade na arquitetura. Errado. Temos aqui um exemplo. Por muito que o Presidente Executivo quisesse esconder a identidade da arquiteta que trabalhou neste projeto, a verdade veio ao de cima. Imposto. Também aqui houve o juntar a qualidade arquitetónica à qualidade do conceito e da concretização do projeto. E o que nós estamos a descobrir, verdadeiramente, é que não tem razão de ser outra ideia feita, e que é a ideia feita de que Portugal não pode ser um exemplo de avanço, de futuro, de crescimento sustentado em setores de ponta, de qualidade, mostrando excelência. Que outros poderão ser, nós não. Poderemos ser noutras áreas, mas não nestas áreas. Errado. Temos condições para ter uma posição que corresponda a uma capacidade de antever o futuro, de formar para o futuro, de formar para o futuro, de decidir para o futuro e de fazer aquilo que eu tenho chamado uma revolução silenciosa, que se não nota em muitos dos debates e muito daquilo que passa ou é projetado nos nossos meios mediáticos. Passa ao lado. Há uma superfície da realidade portuguesa e depois há uma revolução silenciosa, subterrânea, que está a ser feita todos os dias por empresários e trabalhadores, por jovens cada vez mais qualificados, por avanços em todas as áreas da economia, que tem a ver com as tais raízes em muitos casos, com as tais tradições, mas com poder de inovação. E é essa revolução silenciosa que está a mudar o país. Está a mudar o país. Perguntava ao Sr. Presidente da Câmara: o Sr. Presidente da República tem ideia de quantas inaugurações já foi nos últimos 22 meses? Eu disse: olha, não fiz contas. Mas não fiz mesmo contas. Porque me parece que mais importante do que essa estatística é a sensação de estar a viver onde vou e por onde passo a revolução silenciosa. A ver como os nossos empresários são dos melhores do mundo, como os nossos quadros são dos melhores do mundo, os nossos trabalhadores são dos melhores do mundo, os nossos centros de excelência, de pesquisa, de investigação são dos melhores do mundo. E às vezes é preciso vir alguém de fora para dizer isso. And here we have our Chinese friends and our Polish friends, I don't know where they are over there, that can really confirm
how good we are here in Portugal. Isn't it true? It is true. Isn't it true? It is true. É preciso virem. Hoje são chineses e polacos, mas podiam ser italianos ou brasileiros, ou canadianos ou norte-americanos, para mostrar uma panóplia de juízes favoráveis de todo o mundo a somar-se aos juízes favoráveis deste mundo, que são eles próprios exemplo de qualidade, mas comprovam a qualidade daqueles que trabalham em íntima ligação com o seu contributo. E não temos de ter complexos. Temos de ter visão de futuro, determinação na persecução desse futuro, bom senso, não deitando a perder por causa de questões menores, escolhas maiores, sabendo que a estabilidade política, a estabilidade social, a estabilidade laboral são fundamentais, como é a estabilidade fiscal. São fundamentais para este caminho de futuro. E depois, não termos, como às vezes temos, um ligeiro déficit de autoestima ou de amor próprio. Não se justifica. Quando somos muito bons, nós somos dos melhores dos melhores. Porque somos mesmos. E eu tenho visto isso em vários exemplos de excelência. Já conhecia alguns, outros conheci, estou a conhecer. Este é um exemplo de excelência. É um exemplo da revolução silenciosa. Não passa nas televisões, tanto quanto devia. Não é falado nas rádios ou nos jornais, tanto quanto devia. Não é conhecido, porventura, de milhares de portugueses. E, no entanto, contribui para a criação de riqueza e, portanto, para a felicidade desses milhares de portugueses. E é isso que torna muito gratificante ser Presidente da República de Portugal. É ver como, em Portugal, temos gente capaz de fazer do melhor do mundo. É muito gratificante. É um imenso orgulho ser-se presidente de gente assim. Pedir-me-ão, mas é o presidente que de vez em quando gosta de ser motivador. Não, eu sou motivado por aquilo que de excepcional fazem os portugueses. E de vez em quando transmito a outros portugueses, ficam surpreendidos, porque não conhecem esse país. Só conhecem outro país ou outra visão do país. Estão convidados, entre outras voltas, virem aqui a este município e a visitarem empresas como esta e outras. Têm de vir ordenadamente, porque se vêm muitos, isso perturba realmente a capacidade da produção. Virem ver com os próprios olhos e não acharem que é um otimismo irrealista ou irritante. Não, este é realista. Este é um otimismo realista. Porque se está a mudar Portugal. Há pouco também se falava, e será que o 4.0, Indústria 4.0, não é excessivamente ambicioso? Dará para concretizar no horizonte que temos à nossa frente? Tem de dar. Não é dará, é tem de dar. Nós não podemos perder esta oportunidade. Em matéria de indústria, como em todas as matérias económicas e sociais, não há empates. Empates só em alguns desportos. E mesmo aí acabam por ser vitórias ou derrotas disfarçadas. Em matéria económica e social, empatar é perder. Tem de se ganhar todos os dias. Hoje foi um dia de vitória na sequência de outros dias de vitória na economia portuguesa e a preparar
ainda mais dias vitoriosos. E por isso estou tão feliz por poder partilhar convosco esta vitória. É uma vitória de Oliveira das Meias? É. É uma vitória da capacidade do conhecimento português? É. Da formação portuguesa? É. Do nível dos nossos empresários? É. Da visão dos financiadores? É. Daquilo que é a conquista de mercados internos e mercados externos pelas empresas portuguesas? É. É, em suma, uma vitória de Portugal. Muito obrigado.